A história de vida do apóstolo Pedro é uma história de fé, transformação e liderança. Nascido em Betsaida, na Galileia, Pedro era um pescador rude e impulsivo, mas também era um homem de grande fé. Ele foi chamado por Jesus Cristo para ser um de seus discípulos, e sua vida nunca mais foi a mesma. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele o acompanhou em seus ensinamentos e milagres, e testemunhou sua morte e ressurreição. Pedro também foi um dos principais líderes da igreja primitiva, e seu ministério foi marcado por grandes desafios e conquistas. A chamada de Pedro. Pedro era um homem simples, mas tinha um coração sincero. Ele era um homem de fé, mas também era um homem imperfeito. Pedro era impulsivo e às vezes falava sem pensar. Ele também era um homem de temperamento forte, e às vezes se irritava facilmente. Apesar de suas imperfeições, Pedro era um homem amado por Jesus. Jesus viu o potencial em Pedro, e o chamou para ser um de seus discípulos. Pedro foi chamado ao lado de seu irmão André, quando eles estavam pescando no mar da Galileia. Jesus disse a eles: "Venham após mim, e eu os farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19. Pedro e André imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Pedro começou a aprender sobre Jesus e sobre o reino de Deus. Ele testemunhou os milagres de Jesus e sua fé começou a crescer. O ministério de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele o acompanhou em seus ensinamentos e milagres, e testemunhou sua morte e ressurreição. Pedro também foi um dos principais líderes da igreja primitiva. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro foi enviado a pregar o Evangelho. Ele viajou pelo mundo, espalhando a mensagem de Jesus. Pedro fundou igrejas em muitas cidades, e seu ministério foi marcado por grandes conquistas. Pedro também foi um homem de fé. Ele teve momentos de grande coragem e testemunho, mas também teve momentos de fraqueza e dúvida. No entanto, Pedro sempre se arrependeu de seus pecados e buscou a direção de Deus. A liderança de Pedro. Pedro foi um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele presidiu o primeiro concílio da igreja, que foi realizado em Jerusalém em 50 d.C. O concílio foi convocado para resolver uma disputa sobre a circuncisão dos gentios. Pedro liderou o concílio e ajudou a estabelecer a doutrina da igreja sobre a salvação pela graça. Pedro também escreveu 2 cartas que são parte do Novo Testamento. As cartas de Pedro são cheias de sabedoria e orientação para os cristãos. Elas ensinam sobre a fé, a esperança e o amor. A morte de Pedro. Pedro foi preso e martirizado em Roma por volta do ano 64 d.C. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. A história de vida do apóstolo Pedro é uma história de fé, transformação e liderança. Pedro foi um homem imperfeito, mas foi um homem amado por Deus. Seu ministério foi marcado por grandes conquistas, e sua vida continua a inspirar cristãos em todo o mundo. As principais lições que podemos aprender da vida de Pedro. A vida de Pedro nos ensina muitas lições importantes, incluindo a importância da fé. Pedro foi um homem de grande fé, mesmo em seus momentos de fraqueza. Sua fé o levou a seguir Jesus, a testemunhar seus milagres e a pregar o Evangelho. A necessidade de arrependimento. Pedro cometeu muitos erros ao longo de sua vida, mas ele sempre se arrependeu e buscou a direção de Deus. Seu arrependimento o ajudou a crescer em sua fé e a se tornar um líder mais eficaz. A importância do serviço. Pedro foi um homem de serviço. Ele se dedicou a Jesus e à igreja primitiva. Seu serviço inspirou outros a seguir Jesus e a servir ao reino de Deus.